Olá, eu sou Marta Stancari e é muito bom encontrar você aqui no meu canal. Você é muito bem-vindo aqui. Quero pedir que se inscreva no canal se ainda não é inscrito e que dê o seu like. Ative o sininho para receber as notificações. Hoje quero meditar em algo muito importante. Quero falar com você sobre o maior de todos os nomes. Quero falar sobre o nome mais importante do universo. Eu vou falar com vocês e meditar sobre o nome do Senhor Jesus, falar sobre o nome de Jesus. E para isso quero usar um texto do apóstolo Paulo, que está no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Diz assim o texto de Paulo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto é lindo, nos fala sobre o nome de Jesus. E quando pensamos sobre isso, temos uma certa tristeza, quando pensamos de ver como o nome de Jesus se tornou demasiadamente comum na linguagem humana, de tal forma que se torna quase sem sentido ao ser ouvido. Virou algo comum. As pessoas estão tão acostumadas ao nome de Jesus, ao ler, ao ouvir, ao assistir, que falham em compreender a sua significação, o seu significado. Só que conosco, os cristãos, os que seguem a Jesus, isso aí não pode acontecer. Não podemos levar o nome de Jesus como algo vulgar. Como servos e como igreja de Deus, temos que ter real consciência do que o nome de Jesus significa. E eu quero meditar sobre isso com você. O que significa um nome? O que significa o seu nome? O que significa um nome na vida de uma pessoa? Um bom nome, diz a Bíblia, está acima do valor das pedras preciosas. Não só o nome, mas a honra que envolve o nome está acima das pedras preciosas. O nome de Jesus é mais poderoso do universo. Abre sepulturas, fecha os céus, derrota as trevas. No Novo Testamento, não somente nos mostra o nome de Jesus, mas também inclui uma frase muito especial que todos nós conhecemos, em nome do Senhor Jesus. Temos então o nome de Jesus Cristo, mas também a expressão em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Quantas vezes temos dito essa frase? Quantas vezes ouvimos essa frase e nem sabemos realmente como fazer isso de maneira correta ou fazer o uso correto da frase? Vamos entender um pouco ou analisarmos um pouco sobre esse nome tão precioso, porque ele é muito importante. Paulo disse que ele é. Então, mas por que é importante saber? Por que os crentes têm que saber? Porque temos que saber o valor do nome. Vamos meditar um pouco. Em nome de Jesus, ou no nome de Jesus, nós somos salvos. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nome de Jesus somos salvos. A salvação é o grande projeto de Deus, nosso Pai, onde Ele preparou tudo para manifestá-lo ao mundo através de um único Salvador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Ela é uma dádiva de Deus aos homens, é o dom inefável que mesmo sem merecer, todos podem ter acesso a essa graça sem preço, pois o preço já foi pago por Jesus, o pagamento desta graça foi o sangue dele na cruz do Calvário. A figura de Jesus é central no projeto de Deus, pois sem ele, sem Jesus, não há salvação.
Ele é o agente de união entre Deus e os homens. Ele age como um mediador. Porém, se faz necessário enfatizar que essa mediação entre Deus e os homens não pode ser feita por um homem comum ou uma mulher, pois, como nos diz a palavra em Romanos 3, do capítulo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É impossível que um pecador seja também um mediador. E como não há quem não peque, diz o texto de Eclesiastes 7, versículo 20, na verdade, que não há homem justo na terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7, 20. Ninguém pode intermediar entre Deus e os homens. Não há nenhum outro nome, nenhuma outra autoridade, nenhuma outra personalidade, nenhum outro sistema ou filosofia que possa afetar o resgate da alma humana. Muitos dão aos homens outras possibilidades para esperança futura fora de Jesus. Mas essa esperança não existe. Um outro ponto sobre o nome de Jesus, e em nome de Jesus somos batizados. Logo após recebermos a salvação, normalmente nos preparamos para o batismo. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos capítulo 19, versículo 5 diz: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O que faz o batismo por nós? Somos batizados no nome do Senhor Jesus e, ao ser batizado, participamos desse nome. No batismo, digo que morri para o mundo e para o pecado. E sou ressuscitado com Cristo. Quando isso é uma verdade, tenho autoridade para usar o nome de Jesus. A cruz de Jesus tem que fazer parte da minha vida. Quando nossa velha natureza foi crucificada com Cristo e diariamente sofro os efeitos da morte sobre a minha velha natureza, e o que a morte não pode destruir é o que realmente Deus pode usar em nós. Então eu passo a ter a autoridade para usar o nome de Jesus, porque com ele eu morri e ressuscitei para uma nova vida. Quando eu passo pela cruz e morro, então vivo a vida de ressurreto. Então Cristo vive em mim. Então o nome dele pode ser usado por mim com autoridade. Deus confia o nome de seu Filho a você e a mim. Permite-nos usá-lo como faríamos com o nosso próprio nome. Um outro ponto. Em nome de Jesus, oramos e somos ouvidos. É muito importante esse nome. Deus nos ouve através desse nome. Diz o texto de João 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Tudo quanto pedirdes em meu nome. O verso 14 diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome. E o 16, 23 diz ainda: tudo quanto pedirdes ao Pai no meu nome. E 16, 24 de João diz assim: até agora nada pedistes em meu nome. Do capítulo 14 ao 16 de João, ele diz especialmente aos discípulos o que podem realizar se o fizerem em seu nome. Em Lucas capítulo 10, versículo 17, depois de irem em obediência ao mandado de Jesus, os 70 discípulos enviados voltaram radiantes e disseram para o mestre: pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. O nome de Jesus significa autoridade. E os discípulos podiam usar, pois ele tinha dado a eles esse direito. Ele entregava o seu nome para ser usado por seus discípulos. Ele entregou também a nós, que somos a sua igreja. O nome de Jesus é o requisito principal para nos chegarmos diante de Deus. Quão poderoso é esse nome diante de Deus. Deus respeita esse nome. O universo, toda a criação respeitam esse nome.
Quando oramos em nome de Jesus, estamos dizendo a Deus: eu sou indigno por minhas próprias condições, jamais me chegaria a ti, mas eu estou vindo em tua santa presença, em nome do teu Filho Jesus. Eu venho, Pai, não porque sou boa, não porque sou bom, porque sou perfeito, porque sou caridoso, porque sou santo, porque sou santa, usada, criativa, criativo, prudente, temperado, educado, instruído, compreensivo, dedicado, ousado, ou porque tenho dons. Não, eu não venho por causa disso, mas por causa do nome de Jesus. E pelo nome de Jesus, então Deus me ouve. Deus nos ouve. Jesus é responsável por mim, porque me deu o seu nome. Quando? Quando ele me deu o seu poderoso nome? Quando eu criei, quando eu aceitei sua morte sobre mim, quando morri e ressuscitei, quando pelo batismo mostrei à igreja que é o seu corpo e às trevas ao diabo que é seu inimigo e meu também, que agora eu sou dele. Uma outra coisa importante, no nome de Jesus fazemos todas as coisas. Diz o texto de Colossenses, capítulo 3, no versículo 17, e quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus. Isso quer dizer que temos que ter uma vida santa, uma vida sóbria, controlada pelo Espírito, submissa a Deus e à cruz de Cristo para fazer tudo usando o nome de Jesus. O reino das trevas reconhecem esse nome, tremem diante desse nome. Então não posso usá-lo de uma maneira fútil, não posso usá-lo em mentiras, não posso usá-lo em falso testemunho, não posso usá-lo na glutonaria, nas farras, não posso usá-lo nas chocarrices, nas brincadeiras vãs, nos atos imorais, nas piadas obscenas, em palavras torpes, pesadas, em palavrões, violências e em tantas outras coisas. Não posso usá-lo nesses momentos. Eu o profano. O nome de Jesus é a confiança de Deus depositada em nós como servos individuais, individualmente e também como a igreja. Temos que fazer as obras de Deus em nome de Jesus. Temos que falar as palavras que Deus falaria em nome de Jesus. Temos que libertar quem Deus libertaria em nome de Jesus. Quem Deus liberta em nome de Jesus. Temos que curar quem Deus quer curar em nome de Jesus. A igreja é responsável por fazer toda a obra de Jesus na terra. Ele não tem outro meio como fazer, senão pela igreja, então não podemos falhar. Temos a autoridade para usar seu nome quando somos unidos e andamos em obediência, quando somos corpo dele, então temos autoridade para usar o seu nome. Quando falo em nome de Jesus, falo o que Jesus falaria. Quando faço em nome de Jesus, faço o que Jesus faria ou o que ele faz. Quando expulso o demônio, eu o faço na autoridade do nome de Jesus. Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, ele diz que o nome de Jesus é maravilhoso. Um outro ponto também para nós pensarmos um pouco. Ao nome de Jesus, diz a Bíblia, todo joelho se dobrará. É o texto de Filipenses que nós lemos, do versículo 9 a 11 de Filipenses 2, vou repetir, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A frase exaltou soberanamente quer dizer colocado na posição mais elevada acima de todos os outros. Exaltado soberanamente. Jesus, no contexto do capítulo 2 de Filipenses, foi humilhado e se humilhou. A obediência dele ao Pai foi completa e absoluta. Humilhado diante dos homens, Isaías diz, não fizemos dele caso algum. Humilhado diante de Deus, porque ali na cruz
nossos pecados estavam sobre ele. Deus não podia contemplá-lo e o abandonou. Ele foi humilhado diante das potestades do mal, porque fez milagres, expulsou o mal, libertou os cativos das trevas, resistiu toda sorte de tentações e dores, e agora ali na cruz estava chegando ao fim, sem poder se defender, sem abrir a boca em sua própria defesa. Mas o texto de Paulo diz: mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, acima de todo nome. O nome de Jesus, ou o nome Jesus, que ele recebeu na terra, ali na casa de Maria e José, amando do próprio Deus, era um nome comum entre os judeus do período grego. Quando era aplicado a qualquer criança nascida entre os judeus, significava a fé que seus pais tinham em Deus, como salvador do seu povo, ou a sua fé na salvação futura da nação de Israel. Mas Paulo diz que Deus lhe deu um nome, para que ao ouvir esse nome, todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, dos que estão na terra, reis, presidentes, ministros, magistrados, poderosos da terra, e debaixo da terra, dos que já morreram, esperando a ressurreição, dos que estão no Hades, dos que estão aguardando. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Confessar, amados, significa reconhecer abertamente. Deus o Pai honra primeiro a Ele, Jesus. Depois Deus honra quem confessa a Ele, o seu Filho. Primeiro a honra é dele, depois Deus honra quem confessa o nome dele. Essa confissão de todas as línguas um dia será ouvida por todos os ouvidos quando ele receber o governo definitivo. Nesse dia, todos os homens, anjos, espíritos demoníacos se ajoelharão diante dele, homenageando-o e adorando-o. Mas até que chegue esse dia, usamos o nome dele e temos poder sobre o mal e fazemos as obras dele, pois o seu nome tem autoridade em todos os domínios. Por isso e por tudo isso, precisamos saber usá-lo com temor e reverência. Por isso, quando você abrir seus lábios para pronunciar o nome Jesus ou a frase em nome de Jesus, pense, cabe aqui? Posso falar nesse tom ou posso falar neste assunto ou nesta circunstância? Posso falar que prometo alguma coisa em nome de Jesus, sendo que não vou fazer? Cuidado quando você assina algo que você diz e põe embaixo em nome de Jesus. Isso é muito sério, esse nome é muito forte, esse nome é poderosíssimo. Não blasfeme. Tenha reverência, tenha temor ao pronunciar, não o pronuncie em vão. Isso é o que eu deixo para você hoje, pensar, meditar. Que Deus nos ajude, que Deus nos ensine a sermos melhores, a sermos mais consagrados, a temermos mais a Deus e a seu Filho Jesus. Que Deus nos abençoe, a todos, nossa casa e nossa família. Que Deus nos ajude. Um abraço.